Nós podemos falar hoje de vários tipos de ditadura, né? A ditadura do relativismo, a ditadura do materialismo, a ditadura do subjetivismo. Porém, existe uma ditadura muito sutil, a ditadura do barulho. O Senhor já falou para alguns místicos, inclusive vai falar para Santa Faustina e vários outros místicos, que o Senhor não vai se comunicar com as almas tagarelas, que Deus não se comunica, porque essas almas sequer escutam a voz de Deus. Elas escutam as suas emoções, as loucuras, as insanidades da sua mente, mas não escutam de fato a Deus. Até escutam o encardido, escutam as suas confusões mentais, mas não escutam a Deus. Então existe uma ditadura no barulho, do barulho, melhor dizendo. Isso dentro das nossas casas, onde nós não suportamos o silêncio, onde quando a gente chega em casa e existe qualquer vislumbre de silêncio, nós ligamos qualquer coisa para expurgar o silêncio e expulsá-lo de nossas casas. Quando esse silêncio é rompido por um diálogo de amor, por uma convivência feliz, alegre, isso é louvável. Mas quando é apenas barulho por barulho, o silêncio nos incomoda. E a gente pergunta, por que Deus não fala comigo? Por que o silêncio de Deus? Um dos motivos é porque o silêncio de Deus é necessário para nos purificar. O silêncio de Deus é necessário para nos formar. Porém, o nosso silêncio também é muito necessário. E aqui eu já vou me encaminhando para terminar. Santo Afonso vai dizer: o silêncio é um meio excelente para se alcançar o espírito da oração e para se habilitar para o trato ininterrupto com Deus. Dificilmente se encontrará uma pessoa verdadeiramente piedosa que fale muito. Todos que possuem um espírito de oração amam igualmente o silêncio, que é justamente chamado o conservador da inocência. É chamado também um baluarte contra as tentações e uma fonte de oração, pois o silêncio favorece o recolhimento e excita no coração bons pensamentos. Ele obriga, de certo modo, a alma a pensar em Deus e nos bens celestes, como diz São Bernardo de Claraval. Por essa razão, todos os santos, e mesmo aqueles que não viveram como anacoretas, como padres do deserto, eram especiais amantes do silêncio. Então, esse é o convite para nós. O silêncio só pode ser rompido quando as palavras forem mais necessárias para evangelizar, para louvar e para o exercício da caridade, do bom trato. Do contrário, as nossas palavras serão frívolas, as nossas palavras serão vãs, e nós prestaremos contas de todas as palavras vãs, frívolas, imorais, sem sentidos, banais, de duplo sentido. Então deve haver esse casamento. Nós não nos incomodaremos com o silêncio de Deus quando nós formos homens e mulheres do silêncio. Não é um silêncio sem virtude, porque aquele silêncio de fechamento, de egoísmo, não é esse silêncio que Deus nos chama, mas um silêncio orante, um silêncio caridoso e um silêncio fecundo. Esse silêncio abala o inferno, alegra o céu e ajuda os irmãos a serem santos, inclusive a cada um de nós.